Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que o Corinthians pode aprender com o Inter, que segurou o Flamengo no Maracanã? Isso pensando, claro, na decisão da Copa do Brasil. Vamos falar desse jogo entre colorados e rubro-negros? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, eu sei que as competições são diferentes, mas o Flamengo já tinha perdido para o Fluminense, também no Campeonato Brasileiro, e não que tenha perdido, mas empata sem gols contra o Internacional em casa no Maracanã. O Flamengo não conseguiu marcar um gol contra o bom time de Mano Menezes. Por que o corintiano provavelmente tenha assistido esse jogo? O Vitor Pereira provavelmente observou essa partida, porque tem muito pra gente extrair e, claro, né, o Vitor Pereira aplicar nessa final diante do Flamengo na Copa do Brasil. Claro que a competição é outra, o cenário é diferente, tudo muda. Motivação, estratégia, é mata-mata, são 2 jogos, então a gente sabe de tudo isso. Mas de que forma o Corinthians pode travar a ascensão, o progresso do bom poderio ofensivo que tem a equipe do Flamengo e de que forma, digo mais, pode explorar alguns espaços oferecidos pela equipe de Dorival Júnior. É aí que mora o detalhe. O Flamengo é um time que, todo mundo sabe, joga e deixa jogar. É um time que oferece espaços e tenta, obviamente, né, buscar esses espaços pela sua ampla qualidade técnica do meio para frente. Tem 2 meio-campistas muito bons, o Thiago Maia e o João Gomes. O João Gomes com muita infiltração. Então, o que o Inter do Mano fez? Eu imaginei que quando o Mano colocou aquela escalação em campo, eu pensei o seguinte: puxa vida, é um pouco suicida. Você vai escalar um meio de campo muito pesado, de jogadores experientes, é verdade, contra esse time do Flamengo, porque o Mano acabou perdendo alguns jogadores, o Gabriel ali na abertura do meio campo, o Johnny também estava fora, então ele não tinha muitas opções. Ele teve que inventar Lisiero, Edenilson, Alan Patrick, Maurício, jogadores mais, digamos, não tão intensos, vamos colocar dessa forma. Só que esses jogadores são muito inteligentes, eles sabem o que fazer com a bola no pé. E cercando os espaços, o Inter conseguiu dificultar um pouco para o Flamengo. Mas mais do que isso, quando o Inter recuperava a bola, apostava na velocidade de Pedro Henrique. E esse foi o grande jogador da partida pelo lado do Inter. O alemão também fez uma boa partida porque ele é um cara brigador, ele briga com os zagueiros lá na frente, ele é trombador, ele arrasta, ele tem muita força, que é mais ou menos o que o Yuri Alberto consegue fazer até com mais agilidade. Ele faz o pivô, ele briga entre os zagueiros e ele tem velocidade e explosão. Então, numa defesa com o Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, por exemplo, o Yuri Alberto pode levar vantagem. E pelo lado direito, com o Rodinei, é impressionante. O Rodinei tem muita qualidade ofensiva, a gente sabe. Ele muitas vezes chega ao ataque como um atacante mesmo, pisando na área, cruzando e tudo mais. Só que ele deixou muitos buracos pelo lado esquerdo ofensivo do Inter, muitos. E o Pedro Henrique, que rende mais até, na minha opinião, pelo lado direito, acertadamente, e eu até contrariei isso antes do jogo, mas acertadamente o Mano colocou ele do lado esquerdo. Cara, ele pegava todas as bolas, ia para cima com 40 metros de latifúndio, de campo para poder percorrer, porque é isso que o Flamengo faz. O Flamengo se joga ao ataque, mas ele deixa espaços também. E se você tiver velocidade para isso, bom, na transição, o Inter joga dessa forma. E aí você pode conseguir alguma coisa. O Pedro Henrique conseguiu muitas vezes pelo lado esquerdo levar vantagem e carregar a bola até quase dentro da grande área. Aí faltou qualidade no arremate, tem o bom goleiro Santos, tem uma defesa que é muito inteligente mesmo, né, para fechar espaços ali. O Davi Luiz e o Léo Pereira, eles estão jogando muito bem. Então, assim, o Inter poderia inclusive ter tido melhor sorte. O Flamengo jogou melhor? Jogou. Num todo, especialmente porque chegou mais, e o grande destaque da noite, pelo lado do Inter, além do Pedro Henrique, foi o goleiro Kehler. Então é óbvio que o Flamengo esteve próximo do gol também, contou com as defesas do seu goleiro, mas soube ou conseguiu aproveitar alguns espaços oferecidos, e aí é futebol, né? Futebol, o goleiro do Inter tá lá para isso, e se o Inter tivesse efetividade lá na frente, poderia até ter vencido o jogo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que é simples como pode parecer
com o que eu estou dizendo, mas é fato que o Flamengo não é um time imbatível. É muito bom tecnicamente, tem muita qualidade, tem jogadores absurdos, isso tudo a gente sabe. Se o Arrascaeta tiver numa noite inspirada, ele passa por todo o time do Corinthians e deixa todo mundo sentado. Agora, o Corinthians vai ter que saber marcá-lo, vai ter que impedir esse progresso com jogadores trocando passes e de uma forma mais posicional, porque se você for cobrir o Arrascaeta e a bola ficar no Gabigol, tipo, não tá mais comigo, já era. O Flamengo entra trocando passes e aí vai precisar da inteligência de zagueiros como o Gil e o Balbuena, porque isso facilita um pouco, que são jogadores que fazem a leitura tática do ataque adversário muito boa, porque daqui a pouco se você vai dar o bote, você erra o bote, já era. Já era. O Fagner talvez tenha que segurar um pouco mais, o Fábio Santos ali vai ser muito importante. Esse sistema defensivo do Corinthians vai ser fundamental, só que mais do que isso, o Corinthians, especialmente no primeiro jogo, precisa vencer. E o Flamengo, fora de casa ou dentro de casa, joga do mesmo sistema, tentando aproveitar os espaços adversários, mas oferecendo espaços no ataque também. Então, o Corinthians não tem muitos jogadores dessa característica. Tem normalmente o Gustavo Mosquito, que joga pela direita, ou o Adson, que também joga pela direita. Vai ter que ser inteligente para aproveitar esses espaços na transição. O Roger vai ter que ser veloz, o Yuri Alberto vai ter que daqui a pouco voltar um pouquinho mais para fazer essa jogada combinada. O meio de campo do Corinthians não é um meio de campo muito veloz, mas vai depender muito da agilidade do Fausto Vera e aí do Renato distribuindo o jogo, fazendo o jogo correr. Enfim, dá para vencer. Pelo menos foi o que me pareceu nessa partida do Flamengo diante do Inter. O Flamengo tem o Pedro, que conseguiu chegar muito bem ao ataque mais uma vez. Tem o Everton Ribeiro, que é muito bom jogador, o Arrascaeta, o Gabigol, não se discute isso. Agora, os espaços que o Rodinei deu pelo lado direito defensivo podem indicar um trunfo para o Corinthians nessa decisão, se assim o Vitor Pereira entender e conseguir. Contra o Fluminense, ele montou uma estratégia perfeita e ela foi perfeitamente executada. É isso que precisa acontecer. O Vitor Pereira provavelmente analisou esse jogo, provavelmente percebeu alguns buracos em que ele pudesse entrar, e aí vai depender da característica do elenco que ele tem, da estratégia que ele vai montar para o jogo, e aí mais do que isso, essa estratégia precisa ser bem executada, especialmente no primeiro jogo. Se vencer o primeiro jogo, o Corinthians ainda está no páreo. Se empatar ou perder, fica bem mais difícil, né? Então, esse primeiro jogo na Neoquímica Arena é fundamental para que o Corinthians chegue vivo no Maracanã e tente buscar o título. Espero que o torcedor tenha acompanhado essa partida entre Inter e Flamengo. O Inter do Mano Menezes foi muito bem estratégico, foi muito competente. E o empate, até pelas circunstâncias do jogo, pelos desfalques, da situação de campeonato, né? O Inter não consegue alcançar o Palmeiras, então estar em segundo para se garantir no G4 é o ideal. E além de dar uma confiança, né? Se você segurar esse Flamengo no Maracanã, dá uma moral para a rapaziada. O Inter nem se imaginava que fosse fazer uma campanha tão boa. Então o Inter teve estratégia e o Inter foi competente na sua estratégia, mesmo que tenha sofrido defensivamente, faz parte. O Atlético Paranaense também, quando empatou em 0-0 na Copa do Brasil, depois perdeu o jogo fora, aliás em casa, né, o Flamengo venceu fora, mas quando segurou o Flamengo no Maracanã, sofreu muito. Bola na trave, jogador tirando bola em cima da linha e tudo mais, faz parte. Contra esse Flamengo você tem que saber sofrer, mas também aproveitar os espaços lá na frente. O que você acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!